Estou muito contente de poder estar com meus irmãos aqui de Curitiba, né? Espero que juntos nós possamos ter um crescimento ainda maior. Que a nossa fé ela seja mais fortalecida. Porque, irmãos, palavra de Jesus, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Jesus estava nos ensinando e profetizando que chegaria um tempo que só iria vencer as lutas, as dificuldades do mundo, aquele irmão, aquela irmã que tivesse uma fé segura, uma fé firme, inabalável, e que fosse justo para com Deus, para com o reino dos céus, para com os santos que Jesus havia de formar, os santos que estamos anunciando hoje, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Então a nossa presença aqui, irmãos, é muito importante, porque a reunião, a mensagem, quer seja ela cantada pelos componentes do coral, quer seja ela pregada pelo pastor, ela fortalece a nossa fé. Mas antes de fazermos a oração, eu não posso deixar de dar a todos os irmãos parabéns. Eu fui visitar lá o novo templo, né? Fiquei admirado. 3 meses e pouquinho de trabalho, os irmãos conseguiram fazer tudo aquilo. Parabéns, viu, irmãos? Continue assim. Por isso que o irmão Aldo, ele sempre disse, sejam unidos. Sejam unidos. Porque a união, irmãos, ela produz um resultado que é até difícil de descrever o que a união pode fazer. Os irmãos são prova disso. 3 meses, os irmãos estão fazendo um trabalho de 1 ano, de 1 ano e meio. Então, parabéns, viu, irmãos? Eu tenho certeza que o irmão Aldo irá recompensar a todos pela sua dedicação, pelo seu esforço. Nós temos irmãos ali também, comentando com alguns irmãos lá. Eles falaram, olha, tem uns irmãos aqui que... Tem um ditado que diz assim, é pau para toda obra. Está ali, trabalhando, tem as irmãs ajudando, lutando. Irmãos, que a Santa Vó Rosa recompense a todos. Porque a igreja merece. O irmão Aldo merece esta união do nosso povo. Então vamos iniciar a nossa reunião. Eu convido a todos que puderem que fiquem em pé para então fazermos a nossa oração. Vamos orar. Ó santo e querido irmão Aldo, nós lembramos de ti, irmão Aldo, dos teus gestos, da tua bondade, do teu amor, da tua sinceridade. E lembramos também dos teus conselhos.
sempre nos ensinando a praticarmos os ensinamentos de Jesus. E lembramos daquele ensinamento que o Senhor nos deu, quando então, falando à igreja, assim o Senhor disse: eu tenho muita facilidade de interceder em favor de um filho, de uma filha obediente. Eu tenho mais facilidade. E naquela ocasião, o Senhor também nos deixou um conselho, onde o Senhor nos disse: meus filhos, não brinquem com Deus, porque Deus não é de brincadeira. Como eu também, irmão Aldo, não sou de brincadeira. Ó, irmão Aldo, quantos ensinos que o Senhor nos deixou para que o nome de Jesus fosse mais amado, para que o nome de Jesus fosse mais respeitado, para que Deus, o Pai, fosse ainda mais glorificado na terra. Então, queremos te agradecer de todo o nosso coração, porque hoje contamos com esta doutrina tão perfeita que o Senhor e a Santa Vó Rosa trouxe para nós, para que servisse de base e desse a garantia da nossa vitória como filhos, como servos de Deus nesta terra. Ó Jesus bendito, muito obrigado. Muito obrigado, Maria Santíssima. Muito obrigado, ó bom Deus, por ter nos dado estes dois santos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que muito tem nos ajudado e nos mostrado a forma mais correta de te servir, ó Deus, de fazer sempre a tua vontade. Por isso pedimos aos senhores que nos ajude, para que a nossa reunião seja uma reunião muito boa e nós possamos fortalecer ainda mais a nossa fé. Abençoe todos nós. E com esta fé, com esta confiança, nós estamos iniciando a reunião desta noite. Amém. Irmãos, agora nós vamos ouvir os hinos que serão apresentados pelos nossos irmãos do coral. O hino será apresentado agora: Vivo alegre a cantar.
nesta igreja eu quero sempre viver. Para ela um dia eu vim. Aqui estou, aqui quero ficar. Do mundo eu não quero mais saber. Quero dele a cada dia me afastar, porque dele vem toda desventura, todo mal e amargura. Nesta igreja estou, nela quero ficar, porque dele vem toda desventura, todo mal e amargura. Nesta igreja estou, nela quero ficar. Lá no mundo tudo é ilusão, tudo é tristeza, angústia e dor. Mas nesta igreja tenho tudo que eu quero. Sou feliz, por isso eu canto. Aqui estou, aqui quero ficar. Mas nesta igreja tenho tudo que eu quero. Sou feliz, por isso eu canto. Aqui estou, aqui quero ficar. Nesta igreja encontrei o que eu queria: vida, felicidade, paz e alegria. Aqui a vida é maravilhosa, junto à Santa Voz, a Jesus e a Virgem Maria. Aqui a vida é maravilhosa, junto à Santa Voz, a Jesus e a Virgem Maria. Por
por isso o mundo quero esquecer. Para Ele eu não quero mais voltar. Nesta igreja eu quero sempre viver. Para ela um dia eu vim. Aqui estou, aqui quero ficar. Nesta igreja eu quero sempre viver. Para ela um dia eu vim. Aqui estou, aqui quero ficar. Aqui estou, aqui quero ficar. Aqui estou. Aqui quero ficar. Vamos ouvir o coral. Irá apresentar o hino intitulado Livres com Deus.
Irmãos, agora, neste momento, vamos passar para a parte da mensagem. É uma mensagem que o nosso profeta, irmão Aldo, nos deixou, e a direção está recordando para nós esses ensinamentos, para que nós possamos então lembrar daquilo que o irmão Aldo deixou para nós. Antes de iniciar a leitura da mensagem, quero agradecer muito os irmãos que estão presentes, os nossos visitantes, e também todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, porque nós sabemos que nós temos um número muito grande de irmãos, até mesmo fora do nosso país, que acompanham as nossas reuniões pela internet. Então, nós agradecemos a todos, e os irmãos que não estão aqui, não puderam estar aqui presentes, eu tomo a liberdade para, em nome dos irmãos aqui de Curitiba, transmitir um abraço e a lembrança para todos. A mensagem que nós temos hoje é uma mensagem que tem a finalidade de nos preparar para a data do dia 10 de junho. Todos nós sabemos que no dia 10 de junho nasceu a Santa Vó Rosa, o Consolador que nós acreditamos, que nós estamos anunciando, e nós cremos que se cumpriu na vida dela a promessa de Jesus feita a São João, que enviaria o Espírito Consolador. Nós cremos que esta promessa se cumpriu na vida da Santa Vó Rosa. E por que que nós acreditamos? Porque a Santa Vó Rosa, muitos tiveram o privilégio de conhecê-la pessoalmente. Ela viveu conosco nesta igreja, durante 16 anos. E todos que a conheceram puderam ver a sua santidade, a sua grandeza, o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade a Jesus e ao reino dos céus. Santa Vó Rosa, que sempre teve um amor profundo pela Virgem Maria. E ela muito nos ensinou a respeito desta santa de grande poder. E também nós cremos que esta igreja é a igreja prometida. São João, quando estava já com bastante idade, naquela ilha, ele foi, vamos dizer, naquele momento, ele estava muito preocupado com a situação da igreja deles, porque ele via que a igreja dele estava indo por um caminho muito perigoso, muito se afastando da verdade, muito adotando crendices, afastando-se de Deus. E ele muito triste, ele pensativo. Então naquele momento Deus o arrebatou em espírito
e mostrou para ele o que iria acontecer no futuro. Que ele não deveria ficar triste porque Deus formaria na terra, Ele teria na terra o seu povo, a sua verdadeira igreja, uma igreja muito amada, uma igreja muito respeitada, e que à frente desta igreja estaria um santo de grande poder, o qual ele deu o nome de Consolador, que estaria atuando juntamente com um profeta que ele também formaria para dirigir a sua igreja na terra. Então, quando a igreja surgiu, Jesus apareceu para Santa Vó Rosa e a convidou para dirigir esta igreja que então já era formada. Não foi a Santa Vó Rosa que formou esta igreja. Quem formou a igreja, deu início à obra desta igreja foi o bispo, como os irmãos já sabem. O bispo e a missionária Odete. A Santa Vó Rosa, ela veio depois, cumpriu o seu ministério como uma diaconisa, ajudando, mas a Santa Vó Rosa, a grande verdade é que ela já nasceu predestinada para uma missão, ela já tinha sido formada por Jesus, preparada por Jesus, e por Deus o nosso Pai, recebeu um espírito privilegiado para cumprir uma missão na terra, só que não tinha igreja. A igreja veio surgir muito depois, ela já estava com a idade avançada. Então, quando ela veio, Jesus apareceu para ela e convidou, expôs para ela o projeto de salvação, o que ele queria, o que ele aceitava, o que ele precisava e o que ele queria dela. Ele aceitou. Então, naquele dia, ele deu início à obra de Jesus na terra. E ele então disse: minha serva, eu quero que a data de 10 de junho, que é a data do seu nascimento, seja comemorado juntamente com a data de início da obra desta igreja, no dia 10 de junho. Então nós vamos comemorar 2 aniversários no dia 10 de junho. E é por isso que a direção da igreja está nos orientando, nos mostrando, nos falando a respeito da importância destas 2 datas para nós. E o tema desta mensagem, Santa Vó Rosa e a Igreja Apostólica são presente dos céus para os bons e humildes de coração. A Santa Vó Rosa e a Igreja é um presente dos céus para todos? Que está falando que é para todos? Não. Mas está falando que é para os bons e humildes de coração. A grande glória de Jesus, nosso Senhor, nos tempos atuais, foi preparar e formar o Espírito Consolador, que Ele havia prometido há 2000 anos. Ele, Jesus, cumpriu sua promessa no tempo determinado por Deus o Pai, o tempo da regeneração, conforme palavra de São Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21. Falando sobre o ministério de Jesus, após ele ter subido vitorioso aos céus, assim disse São Pedro: ao qual é necessário que o céu o receba, no caso Jesus, nosso Senhor, até os tempos da regeneração de todas as coisas,
de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade, de enviar este, ou seja, o Consolador, em nome do Pai e do seu divino Espírito ao seu povo, e que este santo seria o Espírito da verdade e revelaria ao mundo toda a glória de Jesus. Revelaria o seu poder, a sua doutrina, e queria fazer valer na vida de todos os que crescem neste Consolador o seu precioso sacrifício, o sacrifício de Jesus, em favor daqueles que confiassem de todo o coração nas promessas do Divino Mestre. O Espírito Consolador é a Santa Vó Rosa, pois em tudo ela foi fiel a Jesus, nosso Senhor. Foi fiel à sua igreja em todo o seu viver. Nada lhe negou, nem o sacrifício da sua vida para salvar o seu povo e a sua igreja. A ele a preparou durante 16 anos, usando o precioso dom da Santa Vó Rosa, de profecia e revelação. A Santa Vó Rosa, a semelhança de Jesus, alcançou a plenitude do Espírito Santo de Deus, formando com o Divino Mestre a glória de serem as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 a 12, e as duas oliveiras, oliveira onde extrai o azeite, E na doutrina significa a unção do Espírito Santo. E os dois candelabros, aqui diz, candelabros são lâmpadas que iluminam o altar do santuário do templo do povo de Deus, do Velho Testamento, que iluminavam o altar do santuário do templo de Deus do Velho Testamento. Jesus e a Santa Vó Rosa são as testemunhas do grande poder do nosso Deus, o Pai e Pai. Poder para salvar, santificar e perdoar e formar santos para a sua glória. Assim como Jesus preparou a Santa Vó Rosa para em tudo ser semelhante a ele, Jesus, também deu a esta santa o poder de preparar o Santo Irmão Aldo, a sua semelhança, para na terra representá-la e manifestar a glória da Santa Vó Rosa e a glória de Jesus nosso Senhor. E também se cumpriu no ministério do Santo Irmão Aldo a promessa do Divino Mestre, que haveria um só rebanho e um só pastor. É grande a glória desta Santa de Deus, imenso é o seu poder este para salvar, para libertar os oprimidos da força do mal. A Santa Vó Rosa tem realizado milagres muito importantes, até sobre a natureza, para facilitar a vida do povo em qualquer região, pois grande é a sua misericórdia e o seu amor, poder dado por Jesus, por Deus o Pai e o Divino Espírito Santo, para aliviar o sofrimento da humanidade. Ela, Santa Vó Rosa, e juntamente com o Santo Irmão Aldo, tem realizado os milagres importantes na vida do seu povo, e juntos também com Maria Santíssima, tem livrado muito dos nossos irmãos e ouvintes do nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa,
de doenças graves, muitos dos quais estavam desenganados pela medicina. Porém, por terem confiado no grande poder da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da Santíssima Mãe Maria Santíssima, foram curados e hoje gozam saúde pela graça destas santas e também do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. A Santa Vó Rosa com Jesus são as testemunhas da verdade. Cumprindo-se nela, Santa Vó Rosa, as promessas de Jesus, escritas no livro do Apocalipse pelo apóstolo São João, sobre o santo vencedor, ao dizer o seguinte: ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, ou seja, o alimento espiritual, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, e que ninguém conhece, só aquele que o recebe. Portanto, o santo vencedor teria um novo nome. A Santa Vó Rosa seria revelada à Igreja em tempo próprio. Seu grande galardão de ser o Espírito Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor, que foi quando subiu aos céus, ao terminar sua missão terrena, para exercer sua missão de Consolador em Espírito. E continua Jesus prometendo: ao que vencesse, teria a nobre missão de ser o representante de Jesus na terra, para exercer a missão do outro Consolador, a segunda testemunha do grande poder de Deus. Ao vencedor, que praticar até o fim as minhas obras, dar-lhe-ei poder sobre as nações, e as governará com cetro de ferro, ou seja, com toda a autoridade e poder de Jesus e de seu Pai. Como se quebra um vaso de argila, governará com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila, do mesmo modo que também a mim foi dado por meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã, que diz a estrela d'alva, né? Estrela muito linda, que no verão ela aparece antes do nascer do sol. Portanto, o Consolador teria um esplendor comparável ao próprio Jesus. E o Divino Mestre fez o solene aviso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outro trecho do Apocalipse, diz o Senhor Jesus: ao vencedor, falo-ei sentar-se comigo no meu trono, do mesmo modo que eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Esta expressão de Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quer dizer o seguinte: quem tem humildade, sabedoria e esperança no cumprimento de suas palavras e promessas, e que conhece os sinais dos tempos, ouça o que o Espírito Consolador enviado por Jesus fala ao povo de Deus. Portanto, nosso Senhor Jesus faz essa promessa a uma pessoa que seria formada por Ele, ainda na vida do corpo, aqui na terra, como foi com a Santa Vó Rosa, para revelar e ensinar a ela tudo o que ainda faltava, para ser revelado e ensinado à sua igreja. A promessa era para o santo vencedor, que receberia o galardão de Consolador, com as mesmas virtudes e poder de Jesus, nosso Senhor. Eis aí, estimados irmãos, o valor do ministério da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus, da sua glória, de sua majestade e poder
sobre esta igreja apostólica e sobre todos que vierem a crer que Jesus cumpriu sua promessa, e através desta santa poderosa e do santo irmão Aldo, o pastor prometido, que através do santo Consolador guiaria o seu povo até a grande vitória de Jesus e do santo Consolador. No dia 10 de junho, será comemorado em nossa sede e em todas as nossas congregações o aniversário da Santa Vó Rosa e da Santa Igreja Apostólica, com muita gratidão ao Senhor, Jesus, pela sua grande vitória, ao cumprir a sua preciosa promessa, e também ao nosso bondoso Deus e Pai, pois tudo que falou através dos santos profetas e por seu amado Filho Jesus está se cumprindo e se cumprirá até a grande vitória de sua igreja, a Igreja Apostólica na terra. Aqui está, irmãos, a mensagem da nossa direção. Irmãos, o nosso tempo está um pouco puxado, mas vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre esta Santa de Deus. Mas para que possamos falar da Santa Vó Rosa, irmãos, nós temos que falar de Jesus. Porque a Santa Vó Rosa foi formada por ele. Não tem como falarmos do irmão Aldo sem falar de Jesus. Porque o irmão Aldo foi formado por Jesus, com autorização de Deus, o nosso Pai. Então, estes dois santos foram formados por Jesus. Então, irmãos, vamos conhecer um pouquinho o nosso irmão, o nosso mestre Jesus. Irmãos, Consolador. A palavra consolador quer dizer aquele que consola, aquele que conforta. Antes da vinda de Jesus a esta terra, o sofrimento da humanidade era terrível. A humanidade estava passando por um sofrimento tão grande, tão imenso, que justamente a vinda de Jesus foi necessária para que ele pudesse consolar aquelas criaturas. Então Jesus, ele veio aqui, irmãos, para consolar. E Jesus, ele consolou muitas pessoas. Pessoas que sofriam, irmãos, dominadas por maus espíritos. Porque o espírito das trevas, com todo o poder, ele escravizava. E Jesus chegou a dizer que uma pessoa tinha não sei quantos espíritos. Porque o espírito, irmãos, o espírito condenado, ele precisa de um corpo. O espírito que não herda os céus, ele fica na terra. E ele precisa de um corpo. Então ele fica sondando onde ele encontra um corpo fraco, afastado de Deus. E ali ele entra. Jesus chegou a dizer que tinha pessoas que tinham vários espíritos. E a pessoa caía, sofria. Era um sofrimento terrível. E Jesus, ele consolou. E para consolar aquelas pessoas,
que ele precisava fazer? Libertar a pessoa. É muito simples de entender, irmãos. Alguém está com fome. E ele chega na sua casa e fala: eu estou com fome. E você responde: vai com Deus. Que Deus te ajude. Ele vai continuar com fome. Mas se você chega aqui para ele e fala: meu irmão, toma aqui um prato de comida, ele vai ser alimentado e vai matar a fome que está sentindo. Então Jesus, irmãos, para ele consolar, ele precisaria o quê? Resolver o problema, resolver a situação, aquilo que trazia o sofrimento. E em muitos casos, maus espíritos, ele tinha que expulsar. Ele expulsava o mau espírito, a pessoa era liberta, tinha paz, tinha consolo. Ele curava uma enfermidade, a pessoa era curada. Ele dava visão ao cego, aquela pessoa começava a enxergar e saía alegre, feliz. Então Jesus consolou-a muito. Jesus, irmãos, uma das maiores virtudes de Jesus era a humildade. Muito humilde, irmãos, muito humilde. E também justo. Jesus era justo, irmãos. Ele nunca agiu com ninguém com injustiça. Ele era justo, era correto. Ele tinha compaixão das pessoas. Ele tudo fazia para ver a pessoa alegre, feliz. Certa vez, está escrito, um homem, ele era baixinho, e ele queria conhecer Jesus. Se não me falha a memória, acho que era Zaqueu o nome dele. Baixinho, pequeno. E Jesus passava, e por ele ser baixinho, ele não conseguia enxergar Jesus. Mas ele queria ver o Mestre. Ele tinha um sonho. Ele desejava ver. Era a vida, era o prazer dele, ver o Mestre passar. Aí ele ficou sabendo que Jesus viria. Ia passar num determinado lugar. Ele correu, subiu em cima de uma árvore. Ficou lá de cima da árvore. Quero ver, sou pequeno, quero ver se eu não vou ver Jesus agora. E Jesus conhecia todas as coisas. Veio andando, quando chegou, olhou para ele: oh, desça daí, eu estou te vendo. Vem cá, me dá um abraço. Aquele homem desceu, abraçou a Jesus. Ele olha para aquele homem com aquele amor de pai e disse: olha, hoje eu vou na sua casa. Hoje eu vou comer na sua casa. Ele realizou 2 sonhos. Aquele homem esperava uma coisa, Jesus deu muito mais. Hoje eu vou na sua casa, vou comer na sua casa. Amor, irmãos, pelo próximo. Para ver o seu irmão feliz, Jesus fazia tudo. Sempre foi assim. Justiça, muito justo. Certo é certo, errado é errado. Jesus não tolerava o erro, irmãos. Ele corrigia. Você quer ser feliz? Quero, Senhor. Quer mesmo? Você vai ser feliz, mas não faça mais isso. Não faça mais isso. Ele corrigia, mas por amor. Fazia de tudo, irmãos, tudo para ver as pessoas felizes. E ele sofria com a desobediência. Quando ele olhava para uma pessoa que não colocava em prática os seus ensinos, Jesus sofria muito.
Certa vez, Jesus, caminhando para Jerusalém, uma cidade que era dita como a cidade do povo de Deus, corrompida, o povo desobedecendo, cada um indo para um lado, adorando outros deuses, tanta maldade, não existiu perdão, não existiu amor, brigas. Jesus vai indo, quando ele enxerga a cidade, ele começa a chorar. Olha para aquela cidade e começa a chorar. Aí ele fala: Jerusalém, ô Jerusalém, como eu gostaria de fazer com vocês. Ele usou um exemplo, irmãos, que acontece muito. Quem mora no sítio já deve ter percebido, né? Tem a criação, tem a galinha e tem os franguinhos, né? Os pintinhos. Então, na hora do perigo, ela abre as asas, na hora da chuva, aí tem um gavião que quer pegar o pintinho, né? Ela abre as asas, puxa eles para debaixo das asas, fecha as asas e eles ficam ali confortados. Como eu gostaria de fazer assim com vocês, trazer para vocês junto de mim, porque vocês vão sofrer muito. Eles chorando, irmãos. Eu gostaria de fazer assim, igual a galinha, que traz para debaixo das suas asas os seus pintinhos. Eu gostaria de fazer com vocês, mas vocês não querem. E ele chorou muito. Irmãos, então Jesus, ele sempre teve este amor. E momentos antes de deixar o seu corpo, ele fez então a promessa que o Consolador viria para continuar a sua obra. E ele disse: o Consolador aprenderá comigo e receberá do que é meu. O Consolador receberá do que é meu. E a Santa Vó Rosa, irmãos, quando ele chamou a Santa Vó Rosa, ele deu este poder. Porque a Santa Vó Rosa, irmãos, ela é igual a Jesus. Um amor profundo, irmãos, um amor profundo pelas pessoas. Ela consolou, ela confortou. E justamente, irmãos, para consolar, para confortar, é preciso ela agir. Ela precisa resolver a situação que está levando a pessoa ao sofrimento. Porque, irmãos, existem vários motivos que levam a pessoa ao sofrimento. Problema conjugal traz sofrimento. Desemprego traz sofrimento. Doença traz sofrimento. Um negócio mal feito traz sofrimento. Briga traz sofrimento. Então, existem várias coisas que trazem o sofrimento. Então, para resolver, para libertar e consolar, ela precisa resolver o problema. Aquela doença que está levando a pessoa ao sofrimento. Então, para isso, irmãos, ela teria que receber de Jesus o quê? O poder para realizar o milagre. Ela teria também que receber de Jesus o dom da onisciência para conhecer o coração de cada um. Ela teria que receber de Jesus o dom da onipresença para saber e conhecer e ver a vida das pessoas que estão longe. Então Jesus disse: o Consolador receberá tudo o que é meu. Então ela deu. Não pensa que Jesus escolheu ela, irmãos, porque ela achou ela mais bonita. Não, ele escolheu porque ela mereceu. Qualidades, virtudes de uma santa de Deus. E ele a escolheu, a nomeou, deu a ela todo o poder para atuar em benefício do seu povo.
E a Santa Vó Rosa, irmãos, ela seguiu os passos de Jesus. E tem curado a muitos. Tem realizado muitos milagres na nossa vida, na vida de muitos ouvintes da Hora Milagrosa. Santa Vó Rosa ficou conosco durante 16 anos. Jesus vem para ela, momentos antes de ela deixar o corpo, Jesus escolhe o irmão Aldo. Ele escolheu. Na minha igreja, na igreja só tem uma pessoa que pode continuar a minha obra. Quem é, Senhor? O Aldo. Chame ele para ele dirigir a minha igreja. Santa Vó Rosa o chamou. Ele entregou nas mãos da Santa Vó Rosa a sua vida. Com toda a humildade, irmãos. Os irmãos conheceram o irmão Aldo. Os irmãos beijaram a mão do irmão Aldo. Não beijaram? Ouviram a sua voz. Ouviram os seus conselhos. Uma humildade, irmãos. Um poder maravilhoso. Porque ele continuaria a obra de Deus na terra, então ele precisaria ter poder. Teria de conhecer o nosso coração, para que ele pudesse mudar a nossa vida. Irmãos, e com esse poder o irmão Aldo realizou grandes milagres. E para finalizar, irmãos, aqui está dito que a Santa Vó Rosa, como eu disse, li bem compassadamente, ela é um presente de Deus para os bons e humildes de coração. Ela não está falando que é para duas pessoas, para o bom e para o humilde. Para o bom e humilde. Porque tem pessoa que é uma pessoa muito boa. Tem uma pessoa, irmãos, que ela, se ela puder dar a roupa dela para outra, ela dá. Tem irmão na obra da igreja que, como diz o ditado, é pau para toda a obra. Trabalha, é serviçal, ajuda, é bom com a família, é bom no seu trabalho, mas não é humilde. Não é humilde. Qualquer coisinha que magoou ele, acabou o homem. Acabou a mulher, não é mais aquela pessoa. Se transforma. É uma pessoa boa. Ama a igreja. Ama o irmão Aldo. Mas não é humilde. E por não ser humilde, comete muitos erros. E até mesmo injustiça. E até mesmo, às vezes, nega o nome de Deus. Nega o nome da Santa Vó Rosa, o nome de Jesus. E até mesmo o nome do irmão Aldo. Porque falta humildade. Porque o humilde, irmãos, ele não consegue enxergar as coisas. A pessoa que não é humilde, ele não consegue enxergar as coisas. E foi justamente isso que levou Judas Iscariotes para crucificar Jesus. Falta de humildade. Por quê? Ele não era ruim. Ele era amigo de Jesus, era um companheiro de Jesus. Ele seguia Jesus, ia para lá, ia para cá. Jesus confiou nele muitas coisas. Só que ele queria as coisas do jeito dele. E quando falaram de Jesus, ele falou, agora é a nossa vez. O mestre virá, vai destruir todo mundo, vai acabar com tudo, vai tomar todo mundo, vai destruir, vai libertar todo mundo, e vai matar todo mundo, e vai acabar com tudo. Ele tem poder. Quando ele viu que Jesus não era isso, que não agradou ele, que Jesus falou, não vim para a guerra e vim para a paz, ele foi alimentando por falta de humildade, sentimentos no coração e se rebelou contra o mestre. Irmãos, isso é um perigo. Por isso que a Santa Vó Rosa, ela veio para os bons e humildes. Eu preciso ser bom, mas eu preciso ser humilde.
Porque se eu for humilde, eu vou entender. Opa, não é bem assim. Olha, não deu para me cantar hoje. Ou não deu para me reger esse hino. Tudo bem, eu rejo outro dia. Se eu não for humilde, eu posso ser um bom corista. Eu posso ser um bom regente. Mas se eu não for humilde, irmãos, vai chegar uma hora que eu vou pegar as coisas, jogar tudo para o alto. Não vou mais para a igreja, não vou mais para o coro, não vou servir mais nada. Não vou crer mais no irmão Aldo não é profeta mais nada. Irmão Aldo, aquilo que eu vi, acho que não, era tudo ilusão, acho que eu estava sonhando. Aquilo que ele fez na minha vida era tudo mentira. Falta de humildade. Então, irmãos, a Santa Vó Rosa veio para os bons e humildes de coração. Aquele que é humilde, analisa, pensa direitinho, analisa os fatos, como se deu, como não se deu, como deveria ser, pede sabedoria. Meu Deus, deixa eu entender. A humildade, irmãos. Entenderam, irmãos? Que a Santa Vó abençoe a todos. Agradeço muito pela presença. Amanhã nós temos a nossa reunião. Nós falaremos mais sobre este assunto. Agradeço muito pela presença de todos. Muito obrigado, irmãos, e até amanhã. Temos aviso para todos os coristas que amanhã haverá ensaio às 8 horas, aqui no templo. É importante a presença de todos para preparação da festa de 10 de junho. Amém. Irmãos, todos em pé, vamos encerrar a nossa reunião. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Agora, os irmãos, seus filhos irão para os seus lares. Peço-lhes que lhes acompanhem, que envie um anjo para guardá-los no caminho que irão fazer. Que todos tenham uma boa noite de descanso, uma noite de paz, de tranquilidade. E amanhã estaremos aqui mais uma vez juntos, para falarmos mais um pouco de Jesus, falarmos da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, do irmão Aldo. Santa Vó Rosa, eu peço à Senhora que abençoe os irmãos, todos que estão aqui, e também aqueles que colocaram seus nomes aqui nesta caixa de pedido de oração. A Senhora conhece muito bem a vida de cada um. E a Senhora poder a Senhora tem. A Senhora pode ajudar, eu sei que pode. Mas como disse o irmão Aldo, eu tenho facilidade sim, para ajudar os obedientes. Eu tenho facilidade. Mas eu creio, Santa Vó Rosa, que os seus filhos estão lhe obedecendo, estão fazendo de tudo para servir melhor o reino dos céus, ser obediente a Jesus e ao reino dos céus. Por isso peço que, se for possível, que a Senhora atenda os seus pedidos. Despeço então dos meus irmãos, rogando a bênção da Senhora, de Jesus, de Maria Santíssima e de todos os santos e anjos. Amém. Que a Santa Vó acompanhe a todos.